Olá pessoal, professor Cleiton Batista, vamos continuar o nosso conteúdo e agora nós falaremos de acentuação gráfica. Já falei em algum momento que nós temos dois tipos de acentuação. Temos a acentuação gráfica e a acentuação prosódica. De modo que em língua portuguesa, quase todas as palavras têm algum tipo de acento, porque nós temos o acento gráfico e temos o acento prosódico. Então, se nós olharmos aqui para a palavra casa, por exemplo, isso aqui tem acento. No entanto, não é um acento gráfico, é um acento prosódico. Por que temos que lembrar isso? Porque a prosódia é a perfeita localização da sílaba tônica da palavra. De modo que, se eu tenho uma palavra com sílaba tônica, automaticamente eu tenho um acento. Só que um acento prosódico. Nesse caso aqui, o acento da palavra recai nesta sílaba, K. Se pegarmos, por exemplo, essa palavra, sofá, ela também tem acento prosódico. Só que neste caso, para eu localizar o acento prosódico, eu preciso de um acento gráfico. Então, neste caso, o acento gráfico aqui está para localizarmos perfeitamente o acento prosódico. Porque uma vez que nesta palavra, ou seja, em qualquer palavra terminada em A, se não tiver acento, ela vai ser automaticamente paroxítona. Então, se eu quiser que ela seja oxítona, eu vou colocar aqui o acento. E aí nós já entendemos o básico de acentuação gráfica, gente. A acentuação gráfica, em muitos casos, serve para localizarmos o acento prosódico. Então, eu vou iniciar com algumas questões básicas aqui para a gente refletir. Observemos essas palavras aqui, olha. Já houve questões desse modelo aqui, perguntando qual dessas palavras necessariamente precisa de acento gráfico, gente. E aí, quando a gente percebe, a gente não está preparado para esse tipo de questão, porque nós estamos naquela questão de decorar as regras. Então, se você eu tenho a palavra médico, acentua e tal e tal. A primeira dica é, olhe para a palavra e tente pronunciá-la do jeito que ela está escrita. Então, nós percebemos o quê? Que a escrita desta palavra aqui é número, não é número. Está escrito número, aqui, ó. Ela está sendo uma palavra paroxítona. Já percebemos exatamente isso. Qualquer palavra que termine em O, que não tenha acento gráfico, vai ser automaticamente paroxítona. Então, ela é paroxítona. Ó, terminou em O, não tem acento, paroxítona. Terminou em O, não tem acento, paroxítona. Terminou em O, não tem acento, paroxítona. O mesmo acontece com terminadas em. Terminou no E e não tem acento, paroxítona. Terminou no E, não tem acento, paroxítona. Então, essas palavras aqui, a pronúncia delas é numero, publico, medico, dialogo, amem e o ate, do verbo atar. Amem do verbo amar. Tá? Claro que aqui fica mais para a questão dos verbos, percebem-se? Então, nós temos esses verbos aqui. Então, dessas palavras aqui, apenas uma precisa necessariamente de acento gráfico, que é ciúme, gente. Isto é, todas estas aqui existem sem ter acento gráfico. Só que nós estamos para outra ideia. Se nós quisermos, por exemplo, aí tudo bem, se nós quisermos número, se quisermos médico, aqui é público. Se quisermos público, e se quisermos médico, se quisermos diálogo, se quisermos amém, e se quisermos até. Então, se nós quisermos essas palavras aqui, gente, número, público, médico, diálogo e amém e até, eu vou precisar colocar o acento gráfico. Isto é, porque a sílaba tônica agora mudou. Vejam que aqui nós temos palavras paroxítonas. Aqui nós temos proparoxítona, 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 oxítona e oxítona em E, gente. Isto é, aí já entramos na primeira regra básica de acentuação gráfica. Qualquer palavra que não tenha acento gráfico não pode ser considerada palavra proparoxítona. Isto é, a condição essencial, principal, fundamental, indispensável
para que uma palavra seja proparoxítona, ela tem acento gráfico. Então, aí nós já chegamos à primeira regra de acentuação gráfica. Qual é? Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. Porque uma vez que você não acentua as pró, elas não têm como ser pró. Elas serão ou paroxítona ou, às vezes, oxítonas. Tá, gente? Então, a primeira coisa é essa, entender. Por que eu acentuo essas palavras? Porque haverá mudança de sílaba tônica uma vez que eu não acentuo. Interessante perceber isso. E aí nós já vamos perceber as regras básicas de acentuação gráfica. Por exemplo, por que eu vou acentuar as oxítonas terminadas em E? Porque qualquer palavra terminada em E, que não tem acento, será automaticamente paroxítona. Então, se eu quiser que ela seja oxítona, acento gráfico. Qualquer palavra terminada em A, aqui, ó, pegamos aqui o caso primeiro lá da palavra casa. Terminada em A é automaticamente paroxítona. Se eu não quiser que ela seja paroxítona, o que é que eu faço? Eu coloco o acento para ela se transformar em oxítona, gente. Isto é, essas palavras terminadas em A, E, O, em ou ens, elas são automaticamente paroxítonas se não tiverem acento. Então, se eu quiser que elas tenham acento, quer dizer, se eu quiser que elas sejam oxítonas, então eu preciso colocar um acento. Percebe a ideia? É uma contraposição de palavras nessa questão de acentuação gráfica. Se quisermos entender a lógica por trás de uma acentuação gráfica, nesse caso. Não somente memorizar, mas por que aquela palavra realmente tem acento. Então, antes de eu colocar regra por regra, estamos tentando entender por que essas palavras são acentuadas. Então, observemos, por exemplo, aqui, olha, essa palavra item. Ó, gente, item não tem acento. Isso quer dizer o quê? Palavras terminadas em são automaticamente paroxítona. Aí, se eu quiser que elas sejam oxítonas, aí eu preciso do acento, gente. Pronto. Então, há uma contraposição aqui, ó, nas terminadas em. Terminada em, no em aqui, será automaticamente o quê? Ó? Paroxítona. Se eu quiser oxítona, aí vem para cá. Isso quer dizer o quê? Que item não tem acento, gente. Item não tem porque não é item. No caso de refém, amém, também, parabéns, todas têm. Então, terminadas no em, tem acento. Nesse caso aqui. Mais uma palavra. E se fosse itens? Itens, gente. Também não tem acento. Também não tem acento, né? Porque ela vem para cá. Terminada no ens também, ela não atrai sílaba tônica. Então, se eu quiser reféns, vou colocar aqui no plural. Ó, gente. Se eu quiser reféns, aí eu preciso de acento gráfico, ó. Reféns, acento. Por quê? Porque na paroxítona não precisa, tá? Então, se não precisa na paroxítona, é porque precisa na oxítona. E assim o contrário também acontece. Pensemos, por exemplo, voltemos de novo à palavra casa. Ó, terminada no A, então vem para cá. Sofá. Terminada no A, paroxítona aqui. Se eu quiser oxítona, preciso de acento aqui. É interessante pensar dessa forma? Ou seja, por que ela tem acento? Dá uma contraposição. Pensemos na palavra pote. Ó, gente, paroxítona. E se eu quiser café, oxítona, ó. Paroxítona, oxítona. Paroxítona, oxítona. Se eu quiser, pensa aqui na palavra, se eu quiser cipó, preciso de acento aqui, gente, ó. Então aqui paroxítona e aqui oxítona. Daí nós chegarmos à conclusão básica. Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em quê? A, E, O, seguidas ou não de S e terminada em e terminada em gente. Por que isso acontece? Porque qualquer palavra dessa aqui, sem acento gráfico, será automaticamente paroxítona. Então, se eu quiser transformá-las em oxítonas, aí vem para cá. Partindo desse princípio, isso explica, por exemplo, porque a palavra rubrica, gente, não pode ser rúbrica nesse caso, porque ela não tem acento gráfico. Se não tem acento gráfico, eu não posso pronunciá-la como proparoxítona, somente como
Paroxítona, gente. O mesmo acontece com recorde, ó. Terminou no E, já sabe, não tem acento, gente. Ela é paroxítona. Viram aí? Terminou no A, E, O, em ou ens, não tem acento gráfico, ela vai ser o quê? Paroxítona, automaticamente. Paroxítona. Então, por isso que se eu quiser que ela seja oxítona, aí vem para cá. Vamos para as regras básicas. Primeiro, entender a classificação da palavra quanto à sílaba tônica. A classificação quanto à sílaba tônica. A palavra pode ser oxítona, pode ser paroxítona e pode ser proparoxítona, gente. Também na palavra Nobel, tá, gente? Também é oxítona, não é Nobel. Pensemos na palavra café, que nós conhecemos, gente. Pensemos na palavra também. São as palavras oxítonas aqui. Oxítona é quando a sílaba tônica é a última. Café e também palavras oxítonas. E aí, gente, há uma série de palavras que são oxítonas que nós temos que saber sua prosódia, né? As gramáticas trazem essa relação. Vou colocar também no PDF essa relação. Os paroxítonos é quando a sílaba tônica é a penúltima. Então, aqui nós temos, por exemplo, aqui, só para a gente entender essas questões aqui, gente, ó. Pensemos aqui na palavra amável. Olha aí, paroxítona. Paroxítona. Amável. Vou voltar à palavra casa, só para a gente ilustrar. Casa. Rubrica. Pronto. Paroxítonas. Paroxítonas. E as proparoxítonas? Temos aqui fúnebre, nós temos lâmpada. Tá bom. Então nós já percebemos aqui, primeira questão de acentuação gráfica, gente. As proparoxítonas acentuam-se todas. Todas são acentuadas. Todas são acentuadas. Exemplifiquemos aqui, ó. Ônibus cantássemos. Para quem não sabe, a palavra ônibus vem do latim omnibo. Né? Omnibus, que quer dizer literalmente para todos. Você pega esse omni aqui, quer dizer todos. Daí o termo onipresente, ó, o M desaparece na língua portuguesa nesse caso, então o ônibus nada mais é do que um transporte para todos, um transporte coletivo. Então aqui, Deus, no conceito teológico, Deus é, ó, o oni aqui, todos, ele é onisciente, ele tem ciência de tudo. Ciência, nós lembramos de sapiência. Sapiência quer dizer sabedoria, conhecimento. Daí, um ser sapientíssimo, ser quem tem um alto grau de conhecimento. Sapientíssimo é o grau superlativo, absoluto, sintético de sábio. O analítico é muito sábio, sintético, sapientíssimo. De pobre, analítico, muito pobre, sintético, paupérrimo. E aí vai, gente, tá? Límpido, muito límpido, sintético, limpidíssimo, tá? Doce, docílimo, sacrado, sacratíssimo, porque tem os graus, aos graus que eles chamam de graus eruditos. E as oxítonas. Vamos então, básico, gente. Oxítonas terminadas em, primeiro caso, a ou as, é ou es, o os, em ou ens, que são as regras básicas. Pensemos aqui.
maracujá ou maracujás. Maracujá. Voltemos aos sofás. Aqui, gente. Aí, nesse caso aqui, gente, aqueles casos em que nós temos o acompanhante aí como o pronome. Pronome possessivo. Pronome possessivo não, pronome pessoal oblíquo átono. Então, nesse caso, cantá-la é a mesma regra de acentuação gráfica da palavra maracujá e a palavra sofá. Tá? O cantá-la. Se perguntar lá, você vai dizer que é na mesma regra. E aqui, a mesma coisa vai ser da palavra fazê-la. Neste mesmo item aqui, vai entrar isso aqui. Ó. Você não considera pronome, então por que fazê-la é acentuada? Essa palavra. Porque é uma palavra oxítona terminada em E, gente. Fazê-la. E aqui, por exemplo, na palavra compô-la. É a mesma regra de acentuação gráfica, gente. Ó. Compô-la. Oxítona terminada em O. Vez por outra caiu uma questão desse modelo aqui, e você vai saber. Também convém, detém, intervém, gente. E na palavra reféns. Aqui, ó. Oxítona. Oxítona, oxítona. Oxítona, oxítona. Bom, então, acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em ou em. Gente, essa é a regra básica. Aí você vai lembrar por que acentua esse grupo de palavras, porque uma vez que eu não as acentuo, elas deixam de ser oxítonas e passam a ser automaticamente paroxítonas. A regra é mandar acentuar oxítonas terminadas em I? Sim ou não, gente? Não. Se não mandar acentuar a oxítona, porque o I já traz sílaba tônica, ou seja, qualquer palavra terminada em I é automaticamente o quê, gente? Oxítona. Se ela é oxítona, isso quer dizer o quê? Que se eu quiser que ela seja paroxítona, precisa de acento. Viu como é interessante a questão? Ou seja, o I não está na regra de acentuação das oxítonas. Se não está lá, está na regra de acentuação das paroxítonas, gente. Básico e interessante. Né? Por isso que a palavra táxi é acentuada. Ó. Por quê? Ó, táxi tem acento, terminada no I. Mas entendamos a lógica, gente. Como não tem a terminação na oxítona, ela precisa ter na paroxítona. Pensemos na palavra de novo. Aí a pergunta, já vai, gente. Algumas questões básicas. Caju tem acento, gente? Caju. Bambu tem acento, gente? Ipu, gente, tem acento? Não. Nenhuma dessas tem acento. Tá? Não tem acento em um oxítono terminado em O. A regra não manda acentuar. Só manda acentuar terminado em A, E, O, seguido não de S. Em U ou I não manda. Então, caju, gente, quem grafava com acento, pode esquecer. Não tem acento no caju. Tem acento no bambu? Também não. No ipu? Também não. Ah, professor, mas lá na pitu, eles colocaram acento lá, né, gente? Na marca da cachaça. Sim, gente, mas é só a marca. A palavra em si não deve ter acento gráfico, tá bom? Agora pense o seguinte, ó, pense aqui na palavra bambus. Bambus, tá? Bambus. Bambus é oxítona. Então, se eu quiser que uma palavra terminada em us seja paroxítona, pensemos em bônus. Aí precisa de acento. Ou seja, contrapõe uma regra a outra, gente. O básico é esse aqui. Ó. Lembrar aqui das regras básicas das palavras paroxítonas. Tá bom? Paroxítonas. São muitas. São muitas. Comecemos devagarinho, gente. Ó. Terminadas em U. Aliás, terminadas em us. Terminadas em I. Ou terminadas em is. Aqui, ó. Se acentuam. Pensemos aqui na palavra. De novo. Bônus. Táxi ou táxis. Tá, gente? Terminada em ão
ou seu plural, ou an, ou seu plural, gente. Mesma coisa. Tá? Então, aqui, órgão, ou seu plural, imã, ou seu plural. Acentua também. Terminados em ditongo, gente. Apesar de, geralmente ele quer dizer ditongo oral, gente. Apesar de esse ão aqui já ser ditongo, ele já entraria também na mesma regra dos ditongos, tá? Então, terminado em ditongo. Aqui podemos pensar na questão do ditongo. Ditongo crescente, semivogal mais vogal, tênue, semivogal mais vogal. Aqui entra também aquela acentuação de palavras como jockey, tá, gente? Ó, acaba sendo ditongo oral, tá? Ditongo oral. Então, terminadas em ditongo também, gente. Aquela terminaçãozinha do ON e do ONS, gente, ó. No caso do íons, nêutrons, elétrons, essas coisas. Terminação do PS, os casos todos conhecemos. Bíceps, terminação aqui, gente, do PS. E a terminação que a gente usa para memorizar, do rouxinol, né? Você coloca aqui a palavra rouxinol, tira as vogais, ó, ficam as consoantes. Tira as consoantes. Então, nessa sequência aqui, ó. Então, terminadas em R, terminadas em X, terminadas em N, terminadas em L. Por exemplo, aqui a palavra açúcar. Então, aqui nós temos casos como tórax, fênix. E aí, atenção. Vou botar aqui um adendo para a palavra xerox, tá? Se for com acento, a pronúncia é xerox. Se não tiver acento gráfico, a pronúncia é xerox. Você tem aqui com acento ou sem acento, gente. Xerox ou xerox. A gente chama isso de dupla prosódia. As duas são aceitas. Assim como acróbata e acrobata, boêmia e boemia, hieróglifo e hieroglifo, ortoépia, ortoepia, muitas palavras têm dupla prosódia, gente. Terminadas em N, casos como o hífen, pólen, abdômen. Tá? E terminado em L, casos como frágil, amável, frágil, amável. Aqui cabe uma observação, viu, gente? Ó, observação. As palavras terminadas em, ó, olha que interessante, ó, gente, onde vamos chegar. Você pode decorar isso aqui, ó, memorizar. Então vamos decorar que não se acentuam as palavras paroxítonas terminadas, terminadas em N com plural, gente, ou seja, plural de N. Então, nesse caso, atenção. O plural aqui de hífen, plural de hífen não tem acento, gente. E pólens não tem acento, abdômenes não tem acento. Tudo bem aí, gente? Não tem acento. Agora, há outra observação. Plural de hífen tanto pode ser hífens, sem hífen, sem acento, mas pode ser também hífenes. Ainda se aceita essa outra forma aqui, gente. Tanto pode ter o hífen quanto o hífenes. Tanto pode ser abdômenes quanto abdômenes. Tanto pode ser pólens como pólenes. Como assim, professor? Sim, gente, aceita. Então, se eu colocar hífens, não tem acento. Mas se eu optar pelo hífenes, gente, eu tenho acento.
Mas por que o hífen nesse tem acento? É por conta da paroxítona? Não. É porque agora já é uma palavra proparoxítona. Já entra em outra regra. Ainda tem um caso aqui, gente, do né? Ou uns, que é aquele caso bem conhecido, né? De álbum. Exemplos como álbum ou álbuns. Aqui são palavras paroxítonas. Aqui, gente, também. Bom, gente, agora nós temos aqui uma acentuação gráfica dos chamados monossílabos tônicos, tá? Primeira coisa é lembrar que o monossílabo, ou seja, uma palavra que tem apenas uma sílaba, pode ser tônica ou pode ser átono. Então, o monossílabo pode ser um monossílabo tônico ou um monossílabo átono. Quando é que ele é tônico? O nome já diz, gente, é quando a sílaba dele, quando ele é pronunciado com maior intensidade. Então, nós pegarmos aqui, por exemplo, para iniciar aqui. Ó, nós temos aqui nós vamos, um monossílabo tônico, né? Mas você fala assim, olha, faça-nos um favor, ó. Então, nós temos aqui um monossílabo átono e o monossílabo tônico. Tá? O tônico, o som é mais forte, nós. Aqui é um somzinho mais fraco, nos. Duas observações. Os monossílabos terminados em E ou O, átomos têm uma tendência a ir para o I e para o U na pronúncia rápida. Então aqui pronuncia-se nos, faça-nos um favor. O E também acontece quando você percebe que ele é, ó, vou de carro, vai para o I. Agora, se for tônico, não. O tônico vai ser pronunciado ou o E forte ou o E. E aí vai ser acentuado por isso. Então vamos nos exemplos aqui. Observemos aqui, olha. O que você disse, ó, monossílabo átono não acentua. Monossílabo átono não acentua. Aqui, você disse o quê, ó? É tônico, acentua. Átono não acentua, tônico acentua. Vou de carro, ó, monossílabo átono, não acentua. Dê-me uma ajuda, monossílabo tônico, acentua. Venho da casa do Roberto, ó, monossílabo átono, não acentua. Ele sempre me dá carona, tônico, acentua. No caso do A, gente, aqui tem uma observação. Como não tem mudança na pronúncia, ó, venho da casa, ele sempre me dá carona, não tem mudança na pronúncia. Então, qual que é a dica aqui? Preposição, átono, verbo, tônica, tá? Então, preposição é átono, vem da casa. Verbo é tônica, tá? E aproveitando aqui para diferenciar esse dado dar, né? Se eu dissesse assim, por exemplo, ó, vou colocar aqui de preto. Poderia me dar uma carona, ó. Poderia me dar uma carona? Veja que esse aqui já tem o R, ó. Ele não precisa de acento, obviamente. Poderia me dar uma carona? Esse verbo aqui está conjugado na terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo. Este aqui está na forma infinitiva. Então, para você ter certeza se ele está conjugado ou no infinitivo, você troca por outro verbo. Então, aqui podemos, por exemplo, pensar no verbo oferecer, ó. Vamos para cá, ó. Ele sempre me oferece. Então está conjugado, me oferece, não termina no R. Agora aqui, você poderia me oferecer uma carona? Se quando você fizer a troca tiver o R, é porque aqui vai ter R. Então não tem acento porque não é terminado em A, é terminado em R, tá, gente? E aqui, ó, tem. Então aqui, ó, sem R, dá. Com R, dar. Virem a técnica? Então nós temos terminados em A. Aqui, exemplo, lá, fá, paz. Esse paz aqui, gente, é o plural de pá. Duas pás. Não confundir com paz, com Z. De apaziguar. Fé e pés, só, sós, nós, monossílabos tônicos se acentuam também. Então, o caso dos hiatos. Quem é que a gente acentua, gente? No caso dos hiatos, nós vamos acentuar as vogais I e U quando forem tônicas, ou seja, elas estão na sílaba forte, tônicas. Quando estiverem sozinhas
ou seguidas de S. Tá, gente? Pensemos nesses casos aqui. Então aqui, ó, saída, egoísta, ó, está sozinho, é uma vogal? Sim. I? Sim. Tônica? Sim. Do hiato? Sim. Está sozinho? Sim. Então acentua. Mesmo caso, vogal tônica do hiato seguida de S, vogal U tônica do hiato sozinha, vogal U tônica do hiato seguido de S, acentua, gente. Baú, vem pra cá. Atenção, gente, ó, porque às vezes você pode confundir. Você pensa assim, ah, professor, então a palavra baú recebeu acento, o bambu também deve receber, gente, ó. A regra de acentuação da palavra baú não tem nada a ver pelo fato de ela ser oxítona. É pelo fato de ela ser um hiato. Viram? Então, isso não é porque ela é oxítona. Ela é oxítona, é uma consequência de alguma coisa. Mas aqui ela é acentuada pela mesma regra de saúde, de egoísta e tal. Então, o baú é acentuado porque é um hiato, gente. E não porque é oxítona. Tá bom? É uma oxítona? Sim, mas não é isso que faz. Então, esse bambu aqui não acentua. O caso do baú acentua. O bambu não tem acento, o baú tem. Viram aí? Não é porque é oxítona, é por conta do hiato, nesse caso, gente. Agora, gente, explicação mais lógica. Por que nós vamos acentuar as palavras, as vogais I e U tônicas dos hiatos? Porque, atenção, interessante pensar assim, gente. Pense comigo nessas palavras aqui. Eu vou colocar até essa cor aqui para ficar mais interessante. Ah, observação. Nem falei das explicações, né, senhora? Veja uma coisa interessante. A palavra raízes tem acento e juízes também. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, gente, ó, raiz não tem acento e juiz também não tem acento. Nem raiz, nem juiz. E raízes tem. Por que isso acontece? Veja, aqui nós temos uma vogal I, sim. É tônica? É. É do hiato? Sim. Ela tem quase todos os requisitos para ser acentuada. Só tem um detalhe. Não está sozinha, nem seguida de S. Então não acentua por isso, gente. Ó, nem sozinha, nem seguida de S. Quando eu coloco no plural, olha aí, ó, o I fica só, então acentua. Se ele ficou só, acentua. Aqui também. Como aqui não fica só, então não acentua, gente. Além disso, tem outra exceção. Atenção. Não acentua essas vogais do hiato em alguns casos. Quando for sucedido de NH, gente. Ó. Então, bainha, campainha, tainha, rainha, não se acentua. Tá? É exceção. Quando essa vogal for repetida, gente, não acentua também. Não acentua. Nos casos de... Aqui, olha. Isso aqui já houve acento. Lembra, gente? Do cre, de, lever. Leem, creem, deem, veem, já teve acento. Não tem mais. Vou, magou, perdoo, já teve. Não tem mais, gente. Saiu também, no último acordo ortográfico, gente, a acentuação de palavras paroxítonas que tinham aí um falso hiato. Então, no caso de feiura, boiuna, baiuca, gente, não tem. Por quê? Nesses casos aqui, ela está antecedida por um ditongo. Então, não se acentuam mais as palavras paroxítonas, em que tenha esse I ou esse U, mas que antes deles tenha aí, gente, um ditongo. Não tem isso. No entanto, isso se conserva ainda se for numa palavra oxítona. Veja, saiu somente da palavra paroxítona, gente, da oxítona continua. Ó, ditongo, oxítona. Ditongo, paroxítona não tem acento. Aí pense por que a gente tem que acentuar as vogais I e U tônica do hiato sozinho seguida de S. Porque vejam que essa palavra, ó, doído, ó, do, ido, ó, vogal mais vogal, hiato. Tudo bem, gente? Não acentuando, fica doído, gente? Não, fica o quê? Doido, ó, ditongo, hiato. Ditongo, hiato. Dissílaba, trissílaba. Aqui, pais, separa? Não. Por quê? Porque se você não acentuou aqui, gente, no caso do país, que era para ser acentuado, no caso do país, ó, que separa, se transforma em pais, monossílabo. Monossílabo, dissílabo. Hiato,
ditongo, gente. O mesmo acontece, ó. Aí separa, é um hiato. O ai não separa ditongo. Então, se, por exemplo, seguindo essa lógica aqui, eu tenho essa palavra aqui, gente. Eu tenho a palavra fraude, tudo bem? Percebe que é a mesma terminação, ó, gente. Se aqui eu pronuncio fraude, porque não tem o acento, aqui eu pronunciaria o quê? Saúde, porque também não tem o acento. Aí se eu quiser saúde, opa, aí vem para cá. Essa é a lógica básica de acentuação das palavras hiatas, né, que tem um hiato. Por que eu não acentuo aqui? Porque ninguém vai pronunciar rainha. Mesmo sem um acento, você pronunciaria aqui rainha. Não, ela, seja, não tem como você transformar num ditongo. Aqui também não tem, ó, chita. Não tem como, é só repetir aqui. Tem esses casos aqui dos ditongos abertos. El, ei e oi. Por que eles existem? Para a gente não pronunciar eu, não pronunciar ei e não pronunciar oi, gente, na palavra. Porque pensa, por exemplo, ó, essa palavra aqui, ó, eu pronuncio seu. O que me garantiria que não seria também seu? Né? Que seria céu em vez. Porque esse aqui é seu, aqui também deveria ser seu. Então, para eu não pronunciar seu, vou colocar aqui o acento, diferenciar aqui do ditongo aberto. Então, nesse caso aqui, ditongos abertos, el, ei e oi. Só em 2 casos merecem acento, gente, gráfico. Quais são os casos? Nas oxítonas, olha aí, a sílaba tônica é a última. Nas oxítonas, tanto faz ser singular como plural, gente. E aí, atenção, interessante lembrar o seguinte, ó. Pastel não tem, ó, não segue a regra. Mas, quando eu coloco pastéis, aí entra na regra. Anel, anéis, anzol, anzóis é a mesma coisa. Tá no plural, ele entra nessa regra aqui. Tá? Nos monossílabos, dói, rói, véu, céus. Agora, atenção, gente. Saiu no último acordo ortográfico esse acento dos ditongos abertos das palavras paroxítonas. Vejam, não saiu das oxítonas, tanto que o herói continua. Saiu das paroxítonas. Então, aqui o heróico não tem mais. Heróico não tem mais. Joias de boia não tem mais. Ideia, geleia, alcateia, assembleia, epopeia, não tem mais, saiu também, gente, tá? Então isso não tem mais, saiu aí. Saiu das palavras paroxítonas e não das palavras oxítonas. Bom, nós temos aí os casos de acento diferencial. Qual é a diferença para os outros tipos de acento? É que o acento diferencial, ele não serve para localização de sílaba tônica como os outros acentos que nós vimos. Nem para mexer na pronúncia, é para diferenciar termos na oração. Então, o primeiro caso aqui, nós temos o verbo por, que vai ser acentuado, para diferenciar da preposição por. Então, quando for por, aqui o verbo por, acentua-se. A preposição por não se acentua. Verbo por, acentua-se, a preposição não. Então, aqui estamos diferenciando o verbo da sua preposição, gente. Como se trata de um acento diferencial, observe o seguinte, ó. A palavra por, sim, tem acento. O verbo por tem acento. No entanto, os seus derivados não precisam. Então, compor, depor, transpor, recompor, não precisa de acento. Somente o verbo por, os seus derivados não. Tá? É claro, haverá situações que você vai ter, por exemplo, depola, mas é outro caso, é o caso das oxítonas que nós já vimos, não é o caso do verbo em si, gente. Tá? Segundo caso, então aqui, por exemplo, poderia pôr o livro na mesa, poderia colocar o livro na mesa, então é verbo. Poderíamos ir por este lugar, que é preposição. Outro caso é o verbo poder. O verbo poder, diferenciar o passado do presente. O pôde é o pretérito perfeito do indicativo. Ontem ela, preciso do acento aqui, né? Ontem ela pôde participar. Aqui, ó, ontem ela pôde participar, mas hoje ela não pode, ó. Então isso aqui é presente, isso aqui é passado. Presente do indicativo, pode, e passado
pôde, som fechado. Acento diferencial, gente. O gramático Rocha Lima coloca nesse ranking, veja, não são todos os gramáticos, mas o Rocha Lima coloca aqui também, como diferencial, a palavra porquê, gente. Então, esse acento aqui do porquê, ele também coloca como diferencial. Já caiu em uma prova aí e muita gente não entendeu, né? Porque não entenderam que esse acento aqui também pode ser diferencial. Assim como o acento que, ele também coloca, mas... Então, para ele, para o Rocha Lima, esse porquê com acento é para diferenciar o substantivo, que é com acento, da conjunção, que é sem acento, gente. Então, nesse caso aqui, ó, o porquê sem acento, junto sem acento, é uma conjunção com ideias de causa ou de explicação. Então, aqui no exemplo, ó, porque estava cansada, vejam aqui, ó, porque estava cansada não veio. Ou seja, então, aqui é uma causa, conjunção causal. Não veio porque estava cansada. Aqui é um substantivo. Então, o substantivo, gente, o porquê, merece acento. Então, aqui tem acento, ó, o porquê. Não sei o porquê, diga o porquê de sua ausência. Então, aqui substantivo tem acento. Substantivo tem acento, conjunção não. Então, o Rocha Lima também coloca isso aqui como se fosse um acento diferencial, gente. Outros casos, gente, o caso do tem e do vem. Ó. Então, verbos ter e o verbo vir. Aliás, verbos ter e vir. Ter e vir serão acentuados com acento circunflexo na terceira pessoa do plural para distinguir-se da terceira pessoa do singular. Então, aqui, olha, ele, singular, ele tem, ele vem. Eles têm e eles vêm, gente. Também nós diferenciamos os verbos derivados do ter e do vir na terceira pessoa do plural também. Ó. Então, o plural aqui do mantém, fica esse aqui, ó, mantém. Mantém e o intervém. Então, esse acento aqui também, gente, do plural, ele é diferencial. Ele está aqui para diferenciar do singular. Agora, veja uma coisa. Por que que nós acentuamos o mantém e o intervém e o detém no singular, mas não acentuamos o vem, gente, e o tem? Percebe a diferença? Então, no singular, ó, esse aqui tem acento, esse aqui não tem. Porque o mantém, o detém e o intervém entram na regra de acentuação das oxítonas, como se fosse o também. Por que o vem não entra, gente? Porque o vem e o tem não são consideradas palavras oxítonas. Veja, a maioria dos gramáticos classifica essas palavras quanto à sílaba tônica somente a partir de duas sílabas. Isso quer dizer o quê? Que, no caso dos monossílabos, eu não posso chamá-los de oxítonas. Apesar de haver gramáticas aí que trazem como se fosse o mesmo ranking, gente. Aí tem que ter muita atenção nesse caso, né? Então, assim, a maioria não considera, mas eu prefiro também não considerar. Então, para mim, isso aqui não é oxítono, é somente um monossílabo. Por isso que não tem acento gráfico, tá? Isso é importante lembrar por quê, gente? Porque pode haver questões da seguinte forma, ó. Por exemplo, a palavra, já vi assim, a palavra pé e a palavra você, a palavra as, o as de, e a palavra sofá, gente. Aí ele vai perguntar se são acentuadas pela mesma regra, gente. Pois é. Seguindo essa lógica, não são. A palavra pé é acentuada por ser uma palavra monossílaba, terminada em E, e aqui é uma oxítona. Veja, monossílabo, oxítona. Monossílabo, oxítona. Tem que ter esse cuidado aqui, gente. Muitas questões já caíram nessa diferenciação ali. Então, a gente não pode achar que a palavra lá e sofá são da mesma regra. Agora, a gente pode ter certeza que sofá e cantá-la, sim, aqui são da mesma regra, gente. Tem a diferença aqui? Então, muito cuidado com isso. Bem, e aí, só para concluir aqui essa parte do diferencial, nós temos o forma e o forma. Pronúncia forma e forma. Por quê? Porque é um substantivo. Então, quando for a forma do bolo, por exemplo, tanto você pode grafar forma sem acento, quanto forma com acento. Isso é facultativo, esse acento aqui, facultativo. Se for o verbo, gente, não pode ter acento. Esse aqui é o verbo forma, porque não pode ter forma, então é forma, o verbo formar.
Então, ele forma. Então, isso aqui, olha, é um verbo, forma. Aqui, substantivo é forma. E para concluir, nós temos aqui alguns casos dos verbos no passado e no presente, né? Louvamos e louvamos. Alguns diferenciam aqui o pretérito do presente, tá? Só que essa diferenciação, apesar de estar no acordo ortográfico, na prática, gente, só existe em Portugal. No Brasil, nós usamos somente o louvamos, tanto para o presente quanto para o pretérito.